Bom dia, Roger. Bom dia a todos os amigos. Pois é, hoje é terça-feira, hoje temos entrevistas ao vivo aqui, como eu anunciei ontem aqui no Nação Brasil, e a Jaqueline bate um papo agora com o Alexander Beis, ele é psicólogo e escritor. O assunto: quais os danos e traumas psicológicos que uma pessoa pode desenvolver após ser estuprada ou violentada. Esta semana aí, a gente vem batendo nesse assunto aqui, estamos acompanhando esse caso da atriz Clara Castanho, que foi violentada, engravidou e colocou para adoção o filho. Então, a Jaqueline bate um papo agora, nós vamos para São Paulo, via telefone, já abrindo Nação Brasil, bem atípico dos outros dias que eu abro com a previsão do tempo, boletim de trânsito, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Vamos conversar agora com Alexander Beis. Bom dia, Alexander. Bom dia, Roger. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todo o pessoal que está nos escutando aí no Rádio Livre. Um abraço a esse povo maravilhoso aí dessa cidade maravilhosa que é Rio de Janeiro. Bom dia, doutor. Muito obrigada pela sua participação aqui mais uma vez. O doutor Alexander já está praticamente, a gente pode dizer que ele já é um sócio aqui da rádio, porque volta e meia ele está sempre assim, esclarecendo alguns assuntos que são importantes e que estão realmente acontecendo, infelizmente, atualmente é um fato, né, um assunto mais factual. Doutor, a gente está observando e a gente está acompanhando que a violência, o feminicídio, enfim, tudo isso, esse tipo de assunto está aumentando nos veículos de comunicação. Na verdade, eu não sei se eu posso dizer que já é algo que já estava acontecendo e não estava sendo tão noticiado. E a gente está acompanhando esse caso dessa semana, né, que eu acho que é algo que ninguém realmente esperava, da situação da Clara, né, dessa atriz. E a gente queria saber um pouquinho, tem essa violência, as mulheres são estupradas, as mulheres são violentadas, como é que fica a cabecinha delas? É uma das coisas que realmente eu gostaria muito de saber, porque não é assim, né, aconteceu, foi feita a justiça, foi preso, e aí? Depois tem que ter assistência. Como é que fica a cabeça dessas mulheres, dessas pessoas que foram violentadas? Será que essas mulheres mais novas, elas conseguem se restabelecer mais rápido? Ou essas mulheres que têm mais experiência, né, de vida, ou não tem nada a ver? Por favor, doutor. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Jaque. Em primeiro lugar, toda a minha solidariedade, né, a atriz aí, a Clara, porque independente de ser atriz ou não, celebridade ou não, é uma mulher, né, então merece toda a nossa atenção, evidentemente. Veja, o Jaque e o Roger também, todos os seus ouvintes, o estupro é a pior ação que pode acontecer com uma mulher, né? É uma ação que ela rasga o trato da mulher genital, simultaneamente ela rasga o trato emocional, o trato psíquico e o trato físico. Então ele vai ter uma série de consequências dessa ação longas. Para você ter uma ideia, já que a média de recuperação mental e emocional pode durar de 1 década até 2 décadas para algumas mulheres, e para algumas são recuperáveis. Então, é uma ação que realmente é uma ação muito perversa. Quando a gente fala em violência contra a mulher, mesmo como você falou no começo, feminicídio, ou mesmo estupro, quando a gente fala em violência contra a violência contra a mulher, mesmo quando não tem ação física, ela sempre tem uma conotação machista sexual. É muito importante a gente fazer uma diferenciação entre ações machistas e ações de masculinidade, que não tem nada a ver. O homem verdadeiro é aquele homem que ele exerce a sua masculinidade, e essa masculinidade não tem nada a ver com machismo. A recuperação de um estupro, ela é muito difícil. Quanto mais jovem, que também está embutido aí na sua pergunta, quanto mais jovem for a mulher, mais difícil será a recuperação dessa mulher, né? E você pode ter ali realmente fragmentos que podem durar a vida inteira, como por exemplo a própria rejeição à atividade sexual, como também a própria
sensação de nojo que ela vai ter muito, muito grande. Então, quando você tem uma mulher que é estuprada, se ela eventualmente fica, né, com um filho ali, que é um produto de um estupro, de uma violência, o transtorno de estresse pós-traumático que essa mulher tem, aí ele é eterno. Então, quando a atriz ela dá o filho para adoção, ou mesmo que ela tivesse feito um aborto, ela está no seu pleno direito, porque, veja, estuprador não é pai e nem homem, e mãe, né, e a vítima não é nem mãe e muito menos mulher. Então, é um ato totalmente de violência que tem que ser coibido e punido no mais alto rigor da lei. Claro que, infelizmente, uma punição não vai trazer, né, a integridade física, mental, sexual e genital daquela mulher, mas vai coibir outras ações futuras, porque já que, e falou Roger e todos os seus ouvintes, quando a gente está falando em estuprador, a gente está falando numa deficiência sexual que envolve a tara sexual, e a tara sexual de perversidade, ela é imutável, ela não muda. Então você tem nos Estados Unidos, e mesmo aqui no Brasil, né, que é uma expressão muito pouco usada, mas você tem os seriais, o rapists, que seria os estupradores em série, né? Então isso realmente é muito complicado. O acompanhamento tem que ser constante, o acompanhamento tem que ser perene, tem que ser um acompanhamento psiquiátrico e psicológico, pelo menos uma vez por semana. Em muitos casos você tem que entrar com a medicação ansiolítica e com a medicação antidepressiva. Eu acompanhei essa semana, porque também teve um caso de um rapper, e essa moça que é uma terapêutica sexual, se eu não me engano, e ela também falou que foi abusada desde pequena. Agora que o senhor está falando, eu liguei o caso ao perfil dela. E ela foi crescendo dentro de casa, primo, família, e não acreditava. E aí mesmo ela até falando, não é não, né? Não significa... Aí algumas pessoas falaram que desde o momento que ela já tinha sofrido algum problema desse tipo da infância, e que automaticamente ela procurou trabalhar nessa área como terapêutica sexual para tentar também ajudar e também para amenizar um pouco o que ela sentia, o que aconteceu. Então ela dizendo ali que ela se sente apta para ajudar a outra pessoa. Só que aconteceu dela conhecer esse rapper através da internet, blá blá blá, e depois chegou na hora, convidou ele para ir na casa dela, só que ela estava com uma filha pequenininha dentro de casa, e aí ela viu que o sinal ia ultrapassar, ela não, e ele foi para cima, e diz ele que não aconteceu nada, nem ela também disse. Então foi todo mundo parando na delegacia. Então a minha pergunta é a seguinte: como o senhor está dizendo para todos nós que é um trabalho contínuo, que principalmente na infância o problema é maior, tem toda uma forma de lidar, mas mesmo assim, isso realmente pode acontecer, o que está acontecendo com ela não ser curada, não ter esse equilíbrio emocional, e ela sempre procurar algo que ela acha, bem, pelo menos eu acho, ela acha que esse viés como uma terapia sexual pode ajudar outras pessoas, mas eu acho que se a gente não estiver bem dentro, é dessa forma que eu penso, doutor, se você não estiver bem dentro, não adianta você dentro do seu corpo ali, com você na sua cabecinha, como é que eu posso tentar tratar do senhor se eu não estou bem comigo mesmo, né? Não sei se eu posso falar dessa forma, mas é um assunto muito sério, muito sério. É certo o que você falou. Quando você está falando em estupro na infância, ou na adolescência, a gente já parte, estupro, evidentemente que mas aí já é um estupro e envolve uma pedofilia, né? Ou uma hedofilia. A diferença é que a pedofilia até os 14 anos, e dos 14 até os 18 a gente contrata, a gente chama de hemofilia, que é o estupro do adolescente, hemofilia. Mas ambos pertencem ao espectro ali, né, da pedofilia. Ali o crime é duplo, porque ali é um estupro e é uma ação pedófila.
né? Quando você fala em ação pedófila, não existe preferência, não existe a orientação sexual. Alguns pedófilos preferem meninas, outros pedófilos preferem meninos, e alguns pedófilos preferem ambos. É diferente do estuprador adulto, mas o estrago é bem maior. Então, quando ela faz isso, e ela parte na fase adulta já por uma condição de terapeuta, ela pode, sim, tentar ajudar as pessoas, mas ao mesmo tempo, o que acontece? Ao mesmo tempo, ela está também fazendo se ela não se cuidar e for cuidar dos outros, ela está usando um mecanismo de negação, né, que a gente chama um mecanismo de negação do ego, que a gente chama de negação, que é o mecanismo de defesa do ego, desculpa. Então, ela pode estar negando o próprio ato dela, né, e ali, o que ela faz? A própria ação dela, de ter sido violentada, de ter sido molestada, ela projeta nos outros e ela cuida dos outros como se ela estivesse cuidando dela ao mesmo tempo. Isso se ela não fez um trabalho psicoterápico realmente de recuperação, porque o que acontece, Jaque, a você, o Roger, todos os ouvintes da Rádio Livre no Rio, quando você tem um estupro, imediatamente a autoestima da mulher é rasgada, né? Ela é totalmente decepada, ela é totalmente rasgada e a mulher fica sem estima. E uma mulher sem estima, ela pode partir para o mundo das drogas, ela pode partir para qualquer outro tipo de mundo onde o comportamento do vício será uma constante. Então, a recuperação ela é muito importante e ela é muito lenta. Porque, veja, para uma mulher não existe nada pior do que um estupro, nada. O sexo tem que ser uma atividade consensual, prazerosa, e não ao contrário. E a gente não pode esquecer que o estupro, ele traz traumas psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, neuropsiquiátricos, neuropsicológicos, genitais e psicossexuais. Então veja, né, e além de uma série de outras questões físicas e psicossomáticas, quer dizer, problemas no físico que vão começar na mente. Então veja a dimensão disso, né? No meu entendimento, já que o estupro não deveria ter uma pena menor do que uma prisão perpétua, no mínimo, né? Então assim, é uma coisa muito séria, muito séria. Então quando ela faz isso, ela tenta, né, se ela não teve um trabalho de recuperação, lembrando que um trabalho de recuperação pode demorar de 10 a 20 anos, isso depende de mulher para mulher, de conotação para conotação, e não dá para generalizar, é individual. O que eu posso te falar de uma maneira generalizada é que é muito duro mesmo. Claro que é uma ação que ela faz ali de tentar ajudar as meninas, mas tem que ver se ao mesmo tempo ela conseguiu ali se ajudar, porque é um trauma que a gente chama de transtorno de estresse pós-traumático, é um trauma diário. Então, para aquelas mulheres que não dão filho para adoção ou aquelas que não fizeram aborto, esse trauma ele se eleva numa potência 1000, por exemplo, para você ter uma ideia. Nossa, é um assunto tão importante, esse pós, né? Eu digo pós porque todo mundo só... Muitas pessoas, eu ouço muitas pessoas falando, porque fulano foi estuprada, teve a violência, teve isso, teve aquilo, tem direito disso, mas ninguém fala o que acontece após, como é que, é como se você estivesse entrando dentro da cabecinha daquela pessoa. Então, a importância do profissional para fazer um estudo, um acompanhamento, é importante isso para que a mulher, ela possa, a pessoa que foi violentada, que ela possa voltar, tentar ter uma vida, porque às vezes as pessoas acham que é assim, né, você fez uma sessão de terapia, teve um apoio e acabou, ponto final. Não é assim, é como se você tivesse, a sensação que eu tenho, do jeito que o senhor está falando, é como se nós tivéssemos que voltar a andar de novo, é como se você tivesse voltar, eu vou te ensinar a andar um passo, outro passo, como você tivesse com um recém-nascido, porque você mexe com toda a estrutura psicológica, emocional, e tudo isso está dentro dessa cabecinha, né, dessa cabeça que nós temos, dessa parte do nosso corpo mecânica que é importantíssimo, que é o cérebro. Então, você mexe com o corpo todo. Doutor, o ano passado,
na pandemia, nós tivemos um aumento muito grande de violência doméstica, né, agressão às mulheres, porque justamente nesse período da pandemia, isso foi registrado, a Secretaria de Segurança Pública até divulgou para toda a imprensa, para toda a comunidade, e a gente viu que o convívio, né, realmente acabou mostrando algo que realmente não estava acontecendo nesse período da pandemia. As pessoas não podiam, evitavam, né, ir para a rua, então trabalhava dentro de casa, cuidava dos filhos, começou a ter outros olhos, as próprias mulheres, que eu digo principalmente, e aí teve o tal da eu estou sem paciência, eu não quero fazer isso, então começaram os casais brigarem ou então começarem a se separar. Nesse período da pandemia, o senhor percebeu esse perfil, aumento de atendimento no seu consultório ou não? Em São Paulo, o senhor acha que não teve isso? Essa sua pergunta, eu acho que não foi só relacionada a São Paulo, ao Rio, isso foi relacionado ao mundo, né? Porque o que acontece é o seguinte, hoje em dia você tem uma dinâmica muito grande, né? Você que eu digo as pessoas. Então você tem os seus afazeres, você tem a internet, você tem a sua faculdade, o seu trabalho, então as pessoas ficam muito pouco tempo em casa. É diferente da época dos nossos pais, onde a permanência em casa era maior. E na pandemia, ela foi o grande, eu fiz até um trabalho extenso sobre isso que você falou. A pandemia foi o grande divisor de águas psicoconjugal, no sentido de separar ou de ficar, porque muitas pessoas começaram a se perceber que não existia mais uma relação, né? Então, o tempo junto, você não está ali num enredo de férias, né? Você não está numa praia do Rio, dessas praias maravilhosas que tem aí, ou alguma praia do Nordeste, ou alguma praia de qualquer outro lugar, no Caribe, não importa onde. Você está na sua casa, preso, entre aspas, né? Em isolamento, para você não realmente, na realidade, em distanciamento, né? Para você não se contaminar. Existe uma palavra muito grande entre distanciamento e isolamento. Distanciamento social, todos nós fazíamos o isolamento social, o distanciamento social, praticávamos o distanciamento para que nenhum de nós pudéssemos nos contaminar ou contaminar alguém. Quando você está em isolamento social, é aí que você está contaminado, é para você não passar. Então você pode fazer um isolamento social dentro de um distanciamento social. E essas restrições, né, da nossa mobilidade urbana mostraram que muitos casais não tinham mais como ficar juntos. Ao mesmo tempo, outros sofreram, outros casais tiveram problema, a mulher especialmente, claro, teve problema de abuso doméstico, teve problema de violência doméstica e não tinha para onde ir. Então, muitas mulheres sofreram muito mais, não só pelo fato da violência, da separação, mas também por ali perceber que não existia mais uma relação, né? Então, o aumento de separação, se eu não me engano, mundial, chegou a uma taxa de 70% nessa época pandêmica de distanciamento social no início da pandemia. Doutor, nessas horas é que a gente verifica, né, vê como é que não adianta só você já estar com 2 anos, 3 anos, amo aquela pessoa, mas o teste mesmo é o momento que você vai estar ali morando, né, dentro, passando dias e dias, e é o convívio, e aí realmente é aquela situação que a gente viu, acompanhou, teve um crescimento de estupro, de feminicídio, teve um aumento de todas as violências que a gente possa imaginar. Mas o mais importante... Oi, pois não. Não, desculpa, te cortei, Cátia. Eu te cortei, desculpa. Se eu não me engano, a sua pergunta, o seu comentário, quando a gente fala em violência para a mulher, antes da violência para a mulher, existe um prévio comportamento que a gente chama de relação tóxica, tá? A relação tóxica, ela é basicamente dada ali pelos maus tratos, mas não só pelos maus tratos mais leves, mas também por uma questão ali de abandono relacional, abandono conjugal. Então é aquele cara,
ou até mesmo a mulher, daí nesse caso, porque quando você fala de uma relação tóxica, não existe violência, pelo menos a violência física não, tá? E nem muito menos a violência verbal. A relação tóxica, ela é dada por uma questão, psicologicamente falando, apenas de abandono e de descaso. Então é aquela relação onde existe ali a carência do carinho, a carência do afeto, a carência da demonstração de uma relação, a carência de atos, né? Atos que possam ir desde uma simples pizza à noite até uma Netflix na sequência, ou simplesmente bom dias calorosos ou bom dias carinhosos. Isso tudo faz parte de uma relação tóxica. Quando você tem uma relação abusiva, é totalmente diferente. Aí, quando você tem uma relação violenta ou abusiva contra a mulher, sempre, veja, hoje aqui, sempre, fala você e todos os ouvintes da Rádio Brasil, sempre haverá, mesmo quando não tem uma conotação de sexual prática, comportamentalmente prática, sempre essa ação será de cunho sexual. Então você tem 4 tipos de agressão contra a mulher. Você tem a agressão verbal, que ela é uma agressão que envolve humilhação, que envolve até mesmo a ridicularização da mulher, ou falar que ela não está bonita, alguma coisa assim, ou falar que ela não é capaz de fazer alguma coisa, né? Então, isso aí já sai de uma relação tóxica e já é um comportamento abusivo. O segundo item do comportamento, a segunda característica, melhor dizendo, do comportamento abusivo, né, da relação abusiva, não tóxica, seria ali o físico, né, onde hematomas vão ser ali constituídos e a mulher pode ter alguma parte do corpo dela quebrada ou lesada. A terceira parte é a parte sexual. É quando a mulher, realmente, naquele dia, ela não está disposta a ter algum tipo de conjunção ali, íntima, alguma coisa nesse sentido. Sim. E o marido ou o companheiro, porque o marido, apesar de tudo, mesmo casado, ele tem que ter a ação de ser um companheiro, né, que é isso que a pessoa que casa tem que ser um namoro eterno. Ele vai lá e força uma situação. Aí também pode ser um estupro doméstico mesmo quando a pessoa é casada. E a quarta ação contra a mulher, e a última, que é a mais fatal, é quando essa mulher vem ali a morrer por causa de alguma ação de agressividade ou mesmo de estupro. Então todas essas 4 ações que eu te falei, elas sempre têm alguma conotação sexual, mesmo que nas primeiras 2 não haja o comportamento sexual, mas sim a humilhação verbal ou humilhação física, podendo ser elas, não precisa seguir uma sequência do número 1, 2, 3, 4, você pode ter uma ação número 4 direto e a pessoa matar a mulher, né, ou acompanhada da 3 ou não, quer dizer, acompanhada de um estupro ou não, ou acompanhada ali da 2 de bater na mulher, ou até da 1 mesmo, que seria a humilhação junto. Então não tem uma sequência. Eu falei na sequência, mas ela pode ser impetrada para a mulher de qualquer número desses. Então, sim, é muito diferente de relações tóxicas. Nas relações tóxicas não há violência física, mas já é um pré-sinal que a relação já se desgastou, que a relação já acabou. E uma coisa que eu acho que eu posso deixar para todas as suas ouvintes, eu acho que a melhor dica que eu poderia dar: nunca acredite que ele vai mudar. Eu vou mudar, eu vou parar, isso não existe. Dá mais uma chance, né? Tá? Eu vou mudar. Isso exato. Desculpa, o quê? Não, me dá mais uma chance, eu vou mudar, né? Aquela coisa... Isso é inexistente. Comportamentos violentos, agressivos, abusadores e comportamentos de conduta de violência sexual contra a mulher não muda. Isso é imutável. Né? Todo estuprador não muda, todo assassino não muda, todo pedófilo não muda. O que tem que mudar são as leis. E também as atitudes da própria mulher, né? Quando a mulher diz não e está observando que tem o primeiro tapa, primeira levantada de mão, é já para começar, é um sinal. Então já começa a observar se realmente
vai continuar, se der continuidade, já vai na delegacia, toma, diga não, não é não, e se ame, e cuide das pessoas, dos seus filhos, das pessoas que estão ao seu redor. Porque quando realmente tudo isso que o doutor falou é muito importante, depois, se vocês puderem, quem chegou agora para ouvir a nossa conversa aqui, ouça depois com carinho no podcast. A gente vai colocar no podcast da Rádio Livre 1440M no site. Então lá você tem como ouvir todas essas, com muito cuidado, com muita atenção. A gente está até deixando o doutor falar aqui bastante, porque é um fato, é um assunto importantíssimo que aconteceu com uma atriz, mas pode acontecer e está acontecendo com várias mulheres, com várias pessoas, a cada 5 minutos. Então, a gente está conversando aqui com o Dr. Alexander B. Ele é psicólogo, também escritor, ele é especialista em relacionamento pela Universidade de Miami, especialista em ansiedade e síndrome do pânico pela Universidade da Califórnia, enfim, é um profissional que já está no mercado há mais de 23 anos, 24 anos, então é uma pessoa bastante experiente. Então, doutor, a gente vai ter que finalizar aqui a nossa conversa, mas eu gostaria, o senhor pode deixar alguma rede social para que alguns ouvintes, né, caso queiram conversar um pouco com o senhor, interagir, tem alguma rede social que a gente possa passar aqui para os nossos ouvintes? Claro. Bom, em primeiro lugar, obrigado Joca, obrigado a Roger, obrigado a todo o pessoal da produção aí da Rádio Livre. Um abraço a você, ao Roger, a todo o pessoal do Rio de Janeiro, essa cidade que eu tanto amo e que tantas milhões e milhões de vezes eu tive a oportunidade de estar aí no Rio de Janeiro com meu pai, né, que tinha trabalho aí. Então, como era bom realmente aquela época, como isso me toca, como essa cidade me toca, como o carinho que eu tenho ali pelo Rio de Janeiro. Obrigado pela entrevista, né? E em relação à entrevista, eu acho que o recado final que eu deixo, antes de deixar a rede social, eu falaria que ninguém tem direito de julgar nenhuma mulher que passou por algum abuso, seja essa atriz, né, seja qualquer outra que tenha feito um aborto, ou tenha partido por adoção, ou tenha feito qualquer outro tipo de ação. É um direito da mulher, o corpo da mulher é o templo dela, é intocável, só cabe a essa mulher decidir o que ela vai fazer. A rede social é Alexander Bess, oficial é o Instagram, tem tudo ali. Muito obrigada, doutor Alexander. Muito obrigada mesmo pela sua participação mais uma vez. A gente vai voltar, sim, a conversar com o senhor nas próximas oportunidades, vários outros assuntos, porque é muito bom, porque o senhor esclarece bastante as dúvidas de todos os nossos ouvintes e com muita clareza sobre o assunto. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação.